Jessé Aguiar vai cantar em culto de libertação na igreja da pastora Renálida Carvalho, agora Lima. Meu amado irmão, minha amada irmã, veja só, hein? Veja só. O ex-cantor gospel Jessé Aguiar vai cantar em um culto de libertação na igreja da pastora Renálida, meu amado, minha amada. Será que ele se reconciliou, meus irmãos e minhas irmãs? Será que Jessé Aguiar se reconciliou, voltou para a igreja, voltou para a presença de Cristo? Bom, vamos entender o que é que está acontecendo, meus amados e minhas amadas. Essas informações foram trazidas pelo site de notícias O Fuxico Gospel, meus amados. Bom, antes da gente seguir com este vídeo e dividir com vocês todas as informações a respeito deste assunto, não perde tempo, hein? Deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações e continue conosco em mais este vídeo aqui no canal, meus amados. Cantor gospel, ou melhor, o ex-cantor gospel Jessé Aguiar vai cantar em culto de libertação na igreja da pastora Renálida, meus amados. Quem não conhece a pastora Renálida, né? Carvalho, agora Lima, muito conhecida nas redes sociais. Bom, veja só o que diz aqui o portal de notícias, meus amados. Um cartaz publicado nas redes sociais da pastora Renálida Lima confirma o retorno de Jessé Aguiar ao cenário gospel, meus amados, minhas amadas. Então isso indica que o cantor Jessé Aguiar se reconciliou, né? Se ele está retornando ao cenário gospel, isso significa então que ele se reconciliou com Cristo Jesus, não é verdade? Conforme aqui, veja bem, vou repetir aqui. Um cartaz publicado nas redes sociais da pastora Renálida Lima confirma o retorno de Jessé Aguiar ao cenário gospel, conforme publicado pelo Fuxico Gospel recentemente, meus amados, minhas amadas. O cartaz é o cartaz oficial do evento. Vai acontecer na igreja da pastora um culto de libertação, você está compreendendo? E o cantor Jessé Aguiar foi agendado e ele é um dos cantores oficiais do evento, juntamente com a cantora Shirley Carvalhais, meus amados, é isto mesmo. O artista que havia anunciado sua saída do gospel no ano passado e depois publicou um vídeo assumindo ser, fará o louvor no culto de libertação na igreja Atos 2, presidida por Renálida, conforme consta no banner. Meu amado, minha amada, será que o ex-cantor gospel Jessé Aguiar se reconciliou, meus amados irmãos e irmãs? Bom, eu vou em busca desta informação, hein? O público seguidor de Renálida, no entanto, parece estar dividido quanto à agenda com Jessé Aguiar na igreja. Houve quem tenha glorificado de pé, mas, como era de se esperar, muitos criticaram o fato dele ir direto para o altar depois de deixar a indústria gospel, como ele mesmo disse. Preste bem atenção nesta parte aqui, meus amados e minhas amadas. Os seguidores, segundo o site da pastora Renálida, estão divididos. Os seguidores e, quem sabe, até os membros da igreja dela. Por que estão divididos, né, meus amados irmãos e irmãs? Veja bem, segundo aqui a nota, alguns, quando souberam da participação do cantor no evento, né, do seu agendamento para participar do evento, alguns ficaram felizes, glorificaram, né, de saber que o cantor vai participar e vai estar no evento. Agora, outros estão criticando. Por quê? Por que será
que uma outra parte está criticando, meus amados, minhas amadas, esta participação do cantor Jessé neste culto de libertação conduzido, dirigido e organizado pela pastora Reinalda, onde vai ser realizado na sua igreja, né? Vai ser realizado na igreja da pastora. Por que estão criticando? Será que tem a ver com a pergunta que os evangélicos estão fazendo àqueles que já tomaram conhecimento destas informações? Preste atenção. Alguns irmãos e irmãs estão perguntando: ele se reconciliou? Aonde é que está a informação da reconciliação do cantor Jessé Aguiar? Porque quando foi para ele sair, se retirar, ele veio a público e anunciou a sua retirada da indústria gospel, da música gospel e até da presença de Deus, até da presença de Jesus, conforme a opinião de alguns. Agora, assim como ele veio a público para anunciar a sua saída, o povo está dizendo que ele deve vir a público e anunciar o seu retorno, a sua reconciliação com Cristo, para que ele possa, de fato, viver todo o processo de reconciliação. Entendeu? Viver aquele processo de observação, de reconquista de confiança, de reconquista de espaço para reconquistar a sua carreira na música gospel em meio ao povo de Deus. Então veja bem, se tem alguém aqui criticando, se há críticas, eu acredito que de repente pode haver com esta questão. Será que Jessé Aguiar se reconciliou? Ou ele, sem se reconciliar, aceitou e confirmou esta agenda, esta participação neste culto de libertação sem ter se reconciliado com Cristo Jesus? Eita, meu amado, minha amada, isto aí vai se transformar numa grande polêmica, hein? Vai se transformar numa grande polêmica esta questão aqui, Vaso. Eu não sei se você concorda comigo, né? Ou concorda com as informações que nós estamos dividindo com vocês, trazidas pelo portal de notícias O Fuxico Gospel, meus amados. Porque, eu repito, né, assim como ele veio a público e anunciou a sua saída da indústria gospel, da música gospel, né, para tentar a sua carreira na música secular, bom, se ele agora vai participar deste culto de libertação, vai se apresentar na igreja da pastora Reinalda cantando, ele precisa então vir a público e anunciar a sua reconciliação, o seu retorno para Cristo, para o Evangelho, para a igreja, para que assim ele possa viver o processo até que ele possa retomar a sua carreira na música gospel. Bom, eu quero agora compartilhar com vocês um vídeo do Isael, lá do Fuxico Gospel. Ele falou alguma coisa, ele deu a sua opinião a respeito desta participação de Jessé Aguiar neste evento. Acompanhe conosco. Jessé Aguiar achou que o talento dele seria suficiente para fazer sucesso lá fora. E não conseguiu. E aí voltou pianinho para o palco da igreja. Como eu disse, ficar na igreja, estar na igreja, eu acho que é o ambiente que tem que recebê-lo. De forma nenhuma ele deve ser vítima, seja de preconceito pela questão sexual, seja de preconceito porque saiu e voltou, seja de qualquer tipo de preconceito, isso a igreja não pode ter com ele, na minha opinião. Agora, se o camarada saiu e o camarada está voltando, eu não acredito que ele possa simplesmente voltar e ocupar o espaço que ele tinha antes. Aí vira a casa da mãe Joana, né? Não tem regras, a Bíblia não tem nada ali, o apóstolo Paulo não falou nada sobre quem sai e volta, não tem nada, é só pegar, não, traz ele de volta, coloca ele no altar, peraí, cara, traz ele para pegar e para cantar no culto de libertação, peraí, aí vira bagunça, então eu acho que o Jessé Aguiar deve voltar para a igreja, mas ele deve voltar como um membro efetivo de uma igreja, deve, na minha opinião, ser pastoreado por um pastor que o acompanhe, ser novamente discipulado, se converter novamente, quiçá ter que se batizar novamente. É assim que funciona, não tem como. Mas infelizmente, é como eu disse, nós estamos vivendo uma fase
de mudança radical no paradigma. Se o Jessé logra êxito nesse retorno dele para os palcos do gospel, vai virar bagunça. E daqui a pouco nós vamos ver outros artistas, sabe, talvez quem já está lá voltando, ou talvez alguém que já está dentro começando a experimentar isso também. Pô, vou fazer igual, vou sair, se não der certo eu volto, porque a igreja vai me aceitar. Ou, quem sabe, artistas já consolidados no mundo gospel, que a gente sabe que são homossexuais, começando a sair do armário. Seja cantor, seja cantora, que é o que mais tem, irmão. Não duvide, é o que mais tem. Eu conheço mais 5, pelo menos. Então, se essas pessoas quiserem, se o Jessé conseguir, essas pessoas podem, pouco a pouco, saindo do armário, e a igreja começa a ficar anestesiada e vai aceitar. Isso não vai acontecer, claro, do dia para a noite. Mas é o exemplo que eu lhe dei. A gente se choca, depois começa a se acostumar, e daqui a pouco vira normal. Você lembra, se você chegou até aqui no ponto do vídeo, você lembra nos anos 2000, né? Quando começaram-se a colocar câmeras em estabelecimentos comerciais, quando começaram-se a colocar câmeras nos postes, nas ruas e no banco e etc. E aquela frase, sorria, você está sendo filmado, que ela incomodava pra caramba. Incomodava demais. A ponto de que, com o passar do tempo, nós fomos entendendo como funciona e hoje nós já vivemos tranquilamente entrando ou saindo de casa, até da igreja. A igreja, você tem câmeras filmando as pessoas no culto. Na escola tem pessoas filmando os alunos, né? A escola está filmando os alunos enquanto estudam. Então, enfim, o tempo inteiro. E isso parou de incomodar. Bom, meu amado irmão, minha amada irmã, você viu e ouviu, você observou aí a opinião de Israel. Nós tiramos um pedaço, somente esta parte aí, onde ele fala, né? Algumas coisas a respeito desta participação do ex-cantor gospel Jessé Aguiar. Por que eu digo ex-cantor gospel? Porque para que ele volte a ser cantor gospel, meus amados irmãos e irmãs, dentro daquilo que eu fui ensinado, ele precisa realmente se reconciliar com Cristo Jesus, com a igreja, viver o processo de uma reconquista de confiança, de espaço, você está entendendo? Para que ele possa, daqui a pouco, retomar as suas atividades. Entendeu? Voltar a viver o seu ministério na música gospel. Você está compreendendo? Então, você viu aí, né? O que você acha? O que você entende? Você concorda com aquilo que Israel falou? Que Israel disse aí? Bom, como eu estou dizendo desde o começo do vídeo, né? Tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião a respeito deste caso, deste assunto, que envolve o ex-cantor gospel Jessé Aguiar. Meus amados irmãos e irmãs. Se ele não se reconciliou, né? Os irmãos e as irmãs têm razão em estar se fazendo esta pergunta ou fazendo esta pergunta. Ele se reconciliou? Ele voltou para Jesus? Aonde é que está o vídeo aonde ele anuncia o seu retorno? Porque eu volto a repetir, eu volto a dizer o que eu disse. E segundo o que ele mesmo, né, publicou. Se ele veio a público e anunciou a sua saída, ele deve vir como pessoa pública. Ele deve vir a público e anunciar o seu retorno para que tudo se encaixe, para que tudo esteja de comum acordo, né, meus amados irmãos e irmãs? Agora, ficar conforme o que estão opinando, ficar confirmando agendas, entendeu? Participações em cultos, cantando em eventos. Bom, se já se reconciliou, amém. Se já passou por todo o processo que envolve a reconciliação, amém. Agora, se já fez, se já reconciliou, se já passou pelo processo, anuncia.
vem a público e fala: olha, eu retornei, estou de volta, estou aqui, né? E agora eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte, né, para que eu possa reconquistar o meu espaço, né, a minha carreira, o meu trabalho na casa de Deus, na obra do Senhor e na música gospel, não é verdade? Bom, muito obrigado por ter ficado conosco até o final de mais este vídeo aqui no canal. Quero mais uma vez pedir para você que ainda não é inscrito no canal, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.